Amados irmãos e irmãs, muito estimado nosso querido pároco que nos acolhe nesta noite, Padre Nielsen, é sempre uma alegria poder estar com o Senhor. E muito especialmente nesta noite, dedicada a São Francisco de Assis, nesta paróquia aqui de Niquelândia, para celebrar com muita fé o nosso Pai seráfico, São Francisco de Assis, padroeiro desta paróquia. Nesta noite a igreja se reveste de festa e o céu se alegra conosco, pois celebramos o poverello, São Francisco, o homem do Evangelho, o irmão universal, o santo da alegria e da paz. É celebrar a conversão do coração humano à simplicidade de Cristo. Francisco de Assis nasceu por volta do ano 1181 ou 182. Em Assis, na Úmbria, centro da Itália. E foi chamado pelo próprio Cristo a construir a sua igreja. Essa construção não foi apenas material, mas sobretudo espiritual. Nascido em uma família abastada, viveu uma juventude sonhadora e vaidosa. Mas um encontro com o Cristo pobre crucificado na igrejinha de São Damião mudou toda a direção de sua vida. A voz que ele ouvia dizia: Francisco, vai e repara a minha igreja, que como vês estás em ruína. A partir desta chamada, Francisco compreendeu que a verdadeira pobreza é o caminho da liberdade. Renunciou publicamente à herança paterna, despindo-se diante do bispo e de todo o povo e proclamando: de agora em diante não direi mais meu pai Pedro Bernardone, mas direi Pai nosso que estais nos céus. Nesse gesto começa a grande revolução espiritual do Ocidente. O retorno à simplicidade evangélica. A liturgia de hoje nos conduz ao coração dessa espiritualidade. A primeira leitura do livro de Baruch fala de um povo que se desviou de Deus e colheu o sofrimento. Mas Deus, que é misericordioso, o chamou de volta. Voltando, buscai-o com zelo, dessa vez ainda maior. É a palavra, meus irmãos, que ecoou também na alma de São Francisco. Ele se desviara pelo orgulho, pela vaidade, pelos sonhos de glória. Mas tocado pela graça, voltou a Deus com zelo ainda maior. O salmista canta: nosso Deus atende à prece dos pobres. É o cântico da vida franciscana. Francisco entendeu que Deus escuta com especial ternura o clamor dos pobres e daqueles que se fazem pobres. Ele não quis possuir nada, nem mesmo uma pedra para repousar sua cabeça. Fez-se pequeno para Cristo, para que Cristo fosse tudo. E é nesse desprendimento que encontra a perfeita alegria. O Evangelho que o Padre Nielsen proclamou para nós mostra Jesus exaltando no Espírito e dizendo: eu te louvo, ó Pai,
porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Eis aqui o segredo de Francisco. Ele se fez pequeno diante dos poderosos e cultos de seu tempo. Escolheu o caminho dos pequenos. O Evangelho diz que a alegria verdadeira não está nos feitos grandiosos, mas no simples fato de que os nossos nomes estejam escritos no céu. São Francisco viveu essa alegria. Ele a chamava de alegria perfeita e dizia aos seus confrades: se formos desprezados, humilhados e expulsos e suportarmos tudo com paciência e amor, então teremos a alegria perfeita. Para ele, meus irmãos, a alegria não vinha de possuir, mas de ser semelhante a Jesus crucificado. A cruz era o espelho no qual São Francisco via o reflexo do amor. Por isso, no fim da vida, recebeu em seu corpo as estigmas da paixão, tornando-se imagem viva do Cristo sofredor. Mas a pobreza de São Francisco não foi uma miséria. Ele não desprezava o mundo, mas o olhava com os olhos novos. Via em tudo o reflexo do Criador. Chamava o sol de irmão, a lua de irmã, a água de irmã clara e o fogo de irmão ardente. Sua pobreza era cósmica, uma comunhão com toda a criação. Ele não quis possuir nada, porque já possuía tudo em Deus. Meus queridos irmãos, a espiritualidade franciscana nos ensina que a verdadeira riqueza é viver no amor de Deus e no desapego de tudo o que não é essencial. O coração dividido não pode ser livre. O apego ao dinheiro, ao poder, às aparências e às vaidades espirituais é o grande obstáculo à santidade. São Francisco nos convida a viver a pobreza do coração, que faz humildes, alegres e abertos a cada um de nós a graça de Deus. Em nossa vida prática, ser franciscano é cultivar o espírito de gratuidade, é viver com simplicidade, é acolher com ternura, trabalhar com alegria, amar com pureza, é conhecer tudo que é dom. Quantas vezes nós católicos caímos na tentação de transformar a fé em um fardo pesado, cheio de cálculos e de interesse. São Francisco, ao contrário, nos mostra que o Evangelho é leve porque o amor é puro. A liturgia desta festa também nos chama a alegria apostólica. Jesus exulta porque os discípulos voltaram cheios de alegria. A verdadeira evangelização nasce da alegria de quem vive o Evangelho. São Francisco, que não tinha nada, era o homem mais feliz da terra, porque possuía o essencial, Jesus Cristo. A sua alegria arrastava multidões e seus cânticos convertiam corações. Sua vida era um evangelho vivo. Em São Francisco encontramos também o testemunho da paz. Ele saudava a todos com a palavra: o Senhor te dê a paz. Palavras que se tornaram o lema da família franciscana. E ele não pregava a paz apenas com palavras, mas com gestos concretos. Foi ao encontro do sultão muçulmano durante as cruzadas, lá em Jerusalém, levando o diálogo e a fraternidade. Francisco viu no outro, mesmo diferente, um irmão. Que lição para o nosso tempo, marcado por divisões, ódios e violências. Na sua humildade radical, São Francisco descobriu
o segredo da verdadeira grandeza: ser nada diante de Deus, para que Deus seja tudo em nós. A sua vida foi uma encarnação viva das bem-aventuranças. E nós podemos lembrar, todas as pessoas vaidosas, todas as pessoas que pisaram nos outros durante esse mundo, terminaram mal. Quem quer pisar nos outros, quem quer impor o autoritarismo aos outros, quem quer tirar a liberdade dos outros, não termina bem. Nós sabemos disso. A humildade, meus irmãos, é a escada que nos leva ao céu. O orgulho, ao contrário, é a escada que nos leva ao inferno. A antífona da comunhão da missa de hoje recorda para nós que bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é pecado a pessoa ter riquezas adquiridas honestamente pelo trabalho. A riqueza é pecado quando ela é fruto do roubo, da corrupção. E no Brasil nós temos tanta gente rica que estão sendo levados para o inferno por essas riquezas vindas da corrupção. É um dos países mais corruptos do mundo, o Brasil. Quanta corrupção, quanta riqueza. Como dorme em paz numa casa de férias chique, na beira do mar, um corrupto que sabe que aquela casa, que aquela mansão, que tudo aquilo ali foi roubado dos pobres, inclusive do INSS, roubando dos idosos. Que é uma vergonha para a nossa nação. A riqueza que vem pelo trabalho honesto, pelos bons negócios, e que é colocada a serviço também dos pobres, da família, da igreja, ela é uma riqueza próspera, santificada. É o que nós precisamos compreender. São Francisco viveu essa bem-aventurança até o fim, morrendo sobre a terra nua, cantando o cântico das criaturas, chamando a própria morte de irmã. Nesta paróquia dedicada a São Francisco, peçamos a graça de imitá-lo, que cada família, cada pastoral, cada jovem, cada criança, cada trabalho de evangelização, a catequese, os grupos, olhem para o exemplo desse santo e aprenda a viver a simplicidade do Evangelho. Que saibamos amar a Santa Igreja, servir os pobres, os que sofrem, os deprimidos, os cancerosos, os idosos que precisam de nós. Que saibamos cuidar dos bens que Deus nos deu, de tudo que Deus nos oferece para vivermos este amor também à criação de Deus com muita alegria, como homens e mulheres que pertencem a nosso Senhor. A espiritualidade franciscana é profundamente eucarística. São Francisco chorava diante da presença de Jesus no sacrário e dizia: o homem se humilha e Deus se abaixa até nós. Uma paróquia cresce, um povo se santifica, as famílias se tornam famílias do céu aqui na terra quando ama a Eucaristia, ama a confissão, ama a Nossa Senhora. E quando nós entramos na nossa igreja, logo deparamos com a Capela do Santíssimo, um sacrário bonito, que honra a presença real de Jesus na hóstia consagrada, que espera por nós para que nós possamos adorá-lo. Nós vivemos, meus irmãos, tempos muito tristes, tempos de apostasia, tempos de heresias, tempos de rejeição a Deus, mas nós não podemos nunca desanimar, porque nós temos a riqueza que os pagãos não têm, que é Cristo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. A pessoa pode ser dona do mundo, mas se não tem Cristo não tem nada.
porque você morre e tudo fica para trás. A riqueza nossa é a nossa fé em Cristo Jesus. E vocês, como famílias, devem, pai e mãe, testemunhar isso para essas crianças. Ensinar as crianças a viver a profundidade da fé desde pequenos. Nós estamos vendo alguns fenômenos interessantes de crianças que têm visão mística de Deus. Na minha diocese, uma criança de 5 anos converteu o pai e a mãe e os levou ao altar para o casamento, o ano passado. Uma criança que fala com Deus. Deus está chamando as crianças, não é à toa que o Salmo 8 fala que é do lábio da criança que Deus faz nascer o louvor. Nós precisamos zelar das nossas crianças. As famílias precisam amar as crianças. Nós não podemos ter os filhos como maldição. Os filhos são bênção de Deus. Uma irmã partilhava comigo que tem um filho autista. Mesmo um filho nestas condições, ele é um dom de Deus para a família. Quando casais católicos usam anticoncepcional, a vasectomia, a ligadura de trompas, o DIU e o aborto para não ter filhos, peca gravemente. Os filhos são dons de Deus e nós não podemos limitar. Podemos organizar para ter um espaçamento de um filho para o outro de modo natural, sem recorrer aos mecanismos pecaminosos. Isso traz paz. A nossa igreja perdeu muito nos últimos tempos, desviando o seu olhar da moral católica, desviando o seu olhar dos ensinamentos de Deus, por causa do respeito humano. O católico não tem que ter respeito humano com feministas, com marxistas, com ateus. Não, nós temos que dar o nosso testemunho de fé. Não é porque essa gente está no meio de nós que nós vamos ficar escondendo a nossa fé. A nossa fé é uma lâmpada que nós não podemos esconder debaixo da cama, mas é preciso colocá-la no candelabro para que brilhe. Os católicos precisam brilhar neste mundo como pessoas honestas, como homens e mulheres fiéis no seu matrimônio, jovens fiéis nos seus namoros, jovens católicos que vão para a universidade onde está cheio de pessoas inimigas de Deus, inimigas da fé, mas que passa por lá sem sujar o seu coração com os pecados destes ambientes. É muito triste quando os jovens das nossas comunidades, que foram coroinhas, que fizeram a primeira comunhão, fizeram a crisma, estavam aqui conosco, passa no vestibular, entra na universidade e volta ateu. Isso é pecado. Mas você vai deixar um professor ateu tirar sua fé? Você vai deixar que os seus colegas ateus, cachaceiros, maconheiros, que estão na faculdade só farreando, vão tirar sua fé? Não, meus irmãos. Nós temos uma alma a dar contas a Deus. Nós estamos com os pés na terra, mas o nosso coração deve estar já no céu. É o nosso caminho. Nós não estamos neste mundo para brincar de ser gente. Nós estamos nesse mundo para sermos templos vivos do Espírito Santo no meio desta dificuldade que nós vivemos neste mundo. Eu espero, meus irmãos, que esta novena que vocês estão fazendo, esse festejo em honra a São Francisco e a Nossa Senhora Aparecida, que tudo isso na Eucaristia, no altar, torne vocês cada vez mais homens e mulheres de Deus, humildes, servidores, amorosos uns aos outros. É bonito quando você vê a festa, as pessoas ajudando, trabalhando, dedicando, servindo. Tem muita gente que já não quer mais servir.
E nós católicos devemos ser servidores. Servidores na família. A Suzele sai lá de Parnaíba para vir ficar com a mãe, para ajudar. A mãe idosa está ali. É assim, minha filha, isso é servir. Deixou o esposo, que é diácono, lá com os filhos, para vir ajudar a mamãe idosa. Isso é servir. É muito bonito isso. O católico é a pessoa que morre pelo outro, que dá a vida pelo outro. O esposo que dá a vida pela esposa, pelos seus filhos. A esposa também que faz o mesmo. Isso gera amor. Isso é Eucaristia. A comunhão no altar, meus irmãos, é isso. A Eucaristia, Nossa Senhora, a confissão, tudo isso deve ser essa limpeza que vai produzindo dentro de nós o brilho da santidade, para sermos homens e mulheres conforme a vontade de Deus. Terminemos lembrando as palavras de São João Paulo II, que chamava São Francisco de ícone vivo de Cristo pobre crucificado. Ícone é a imagem, né? São Francisco como imagem do Cristo pobre crucificado. E o Papa Bento XVI dizia que nele, em São Francisco, brilha a síntese perfeita entre o amor à criação e o amor ao Criador. Hoje tem muita gente que quer amar só a natureza. Esquece que a natureza é obra da criação de Deus. Todos nós devemos defender a natureza, promover a conservação da natureza, mas sabendo que Deus é o Criador. Não é a natureza a última instância, Deus a última instância. Que este santo sacrifício que nós prestamos a Deus na missa, ao lado deste grande homem que foi São Francisco de Assis, tão amado pelo povo, nós possamos continuar olhando para a imagem de São Francisco e para nós, e abrindo o caminho da nossa conversão, da nossa pobreza evangélica, sem apego a nada, e cultivando uma alegria perfeita. Pensemos naquela alegria que Nossa Senhora tinha quando ela sentava para dar mamar ao menino Jesus. A mãe sente uma grande alegria quando amamenta o filho, e Nossa Senhora tinha esta alegria de dar vida ao corpo do Cristo. Que nós também sejamos, no caminho de São Francisco, filhos e filhas da alegria que vem de Deus. Assim seja. Amém.